junto hoje esse item. E eu quero que vocês entendam que o principal objetivo do trabalho avaliativo era cumprir o roteiro, tá? E não necessariamente acertar todo o processo. Essas considerações que eu estou fazendo são a maneira que eu tenho de contribuir e ajudar vocês a melhorar o trabalho que foi entregue, tá? Alguma coisa muito gritante, eu vou tirar algum pontinho assim, mas não é o principal, tá? O principal era a entrega do trabalho, seguindo as orientações que eu passei. Então, todas as etapas estando ali, tá ok. Esse era o principal. E a partir da entrega do trabalho, vocês vão ver que eu fiz considerações para ajudar vocês a orientar quando vocês forem elaborar esse tipo de atividade na vida de vocês profissional, tá? Então, quando vocês forem fazer isso para o trabalho de vocês, para desempenhar alguma função, vocês vão ter aquele trabalho ali como referência, como norte das ferramentas e como redigir aquelas informações que estão ali. Então, eu fiz correções em cima disso. Não é a entrega de trabalho final ainda. Então, eu quero hoje, eu vou passar mais uma parte, mais uma etapa para vocês, para a construção do plano, que é o objetivo, tá bom? Fechando essas etapas, a gente vai realmente botar a mão na massa, daí vocês vão ter que entregar um plano mais completo, onde todas as informações vão ter que estar cumpridas ali, tá bem? Então, eu vou começar a aula de hoje, vou compartilhar minha apresentação, e aí, a partir de um determinado momento, vocês vão ver que eu vou retomar daí um conteúdo, tá bem? O que eu preparei para hoje? Vocês estão enxergando a tela? Sim. Hoje eu estou procurando mostrar para vocês cada vez mais o porquê de cada um dos tópicos que eu estou trazendo para vocês. Todos eles estão dentro de plano de marketing, dentro de uma visão estratégica. Eu não estou falando aqui de campanha de comunicação, de campanhas específicas, campanhas de publicidade, etc. Então, não é uma campanha específica, é um plano de marketing. O plano de marketing ele tem como principais estruturas que precisam, as principais etapas que precisam ser contempladas. Análises da situação, público-alvo, objetivos, estratégias e táticas e orçamento. Então, vocês podem ver que hoje eu trazendo para vocês as etapas do plano de marketing, vocês conseguem identificar tudo que eu trouxe até aqui para o objetivo de entregar isso. Vocês conseguem visualizar o conteúdo da aula nessa sequência que está aqui dentro? Conseguiram identificar, gurias? Tá todo mundo aí ou caiu a conexão? Eu não entendi a pergunta, prof. Tá. O que eu estou perguntando para vocês? Aqui eu estou apresentando para vocês as etapas do plano de marketing, tá? Que até agora eu não tinha mostrado isso. Então, as etapas do plano de marketing são análises da situação, público-alvo, objetivos, estratégias e táticas e orçamento. Então, o que eu quero? Que vocês consigam identificar dentro do conteúdo das aulas que eu fui dando, que esse conteúdo está sendo passado para que a gente consiga elaborar o plano de marketing, entendeu? Então, eu já falei de a parte de... Desculpa. Eu não identifiquei só o orçamento, eu não me lembro muito disso. Não falei. Que pensando... Então, são as etapas que eu estou passando para vocês. A gente não chegou em orçamento. Por quê? Porque o orçamento, eu vou passar um modelo de planilha, tá? E aí isso vai chegar lá. Mas eu estou procurando cumprir esses conteúdos aqui para que vocês consigam depois elaborar o plano, que eu vou passar daí cada etapa para vocês, a estrutura que vocês vão ter que montar o plano. Tá legal? Então, eu trouxe aqui as etapas hoje. Não entrei em orçamento ainda. De todas essas etapas, foi a única que eu não cheguei nem perto, tá?
E aí depois a gente, quer dizer, todas elas, as outras vocês podem identificar que já tem ali dentro do conteúdo. Eu trouxe para vocês a parte, quando a gente fala de análise da situação, público-alvo, eu vou passar aqui quais são os tópicos que eu vou trazer para da aula de hoje, vocês vão entender um pouquinho, eu vou repassar um pouquinho mais rápido hoje e depois eu vou entrando nos itens, tá? Para detalhar. Então, quais são as etapas do plano de marketing? Que a gente tem as análises da situação, público-alvo, objetivos, estratégias e táticas e orçamento. Quando eu estou falando de análises da situação, eu estou falando além de comparativo de concorrência, que eu já mandei que eu apresentei para vocês, a matriz de competitividade, a questão também aqui de matriz SWOT entra em análise da situação, porque eu estou falando de como é a minha estrutura da empresa, estou fazendo uma análise de mercado, tá? Tem também um tópico que eu não passei e que é extremamente importante de ser detalhado no plano de marketing, vocês vão entender muito fácil o porquê. Eu preciso levantar e mapear toda a estrutura da empresa. Eu vou falar um pouquinho aqui. Paula, é tu que tem o teu negócio, né, Paula? Sim. Negócio próprio. Então tá. Se tu quiser compartilhar comigo e fazer um bate-papo para o pessoal e ir entendendo um pouquinho melhor disso, tu vai entender muito bem do que eu estou falando. Quando a gente está falando de mapeamento da estrutura, isso é um item dentro da análise da situação. Por quê? O que é o mapeamento da estrutura, tá, gente? Quantas pessoas eu tenho na empresa, que seja mas eu preciso definir o que é essa pessoa e qual é o papel dela. Essa pessoa vai ser responsável pelo quê dentro da empresa. Conforme vai aumentando isso, gente, as empresas, muitas vezes, empresas grandes, tá? Começam a crescer de uma maneira tão desordenada que não tem noção nem de um organograma. Não significa que as pessoas não tenham o seu papel, que não tem as estruturas, mas não tem tudo definido. Não tem dizendo a pessoa de marketing responde para quem? O que é o certo? O que eu quero da estrutura de marketing? O que eu quero da minha estrutura de vendas e para quem que vai responder? O que isso ajuda? Todo o meu mapeamento de estrutura vai dizer o quanto essa empresa está preparada para crescer ou não. Qual vai ser a estratégia de crescimento dessa empresa? Então, se eu tenho que pensar uma campanha, eu preciso entender a estrutura da empresa atual, o que é essa estrutura atual, quais são os recursos, como ela está posicionada, quais são os objetivos dessa empresa, da gestão da empresa. Tudo isso vai estar detalhado dentro do mapeamento de estrutura. O que é mapeamento da estrutura? Pessoas, equipamentos, onde fica, a sede, o que é o volume dessa empresa atual. Quem aqui tem noção exata, não estou dizendo mais ou menos, do que é o volume de venda da empresa que trabalha? Exato. Nos centavos eu não tenho, mas eu conheço, sim. Quem mais? Quando a gente é microempreendedor ou quando a gente tem o nosso negócio, acontece às vezes da gente ter uma noção que sobrou tanto, né? Mas não tem aquela real, aquele número exato dizendo assim, bah, eu recebi tanto e sobrou exatamente tanto, né? O que é o meu lucro nesse meio tempo aí, nesse processo? Quanto mais rápido a empresa tiver todas as informações organizadas, e aí quem tem que ter a gestão, não necessariamente todas as pessoas, na verdade, muitas pessoas das empresas nem podem saber,
Tem gente que não sabe guardar segredo, vai contar para o vizinho, né? Isso acontece. Eu tenho uma amiga no concorrente, eu vou lá, vou bater um papo, vou tomar um chopp, dali um pouquinho tá falando quanto é que a empresa ganhou ali. Então, não é todo mundo que pode saber. Mas quem trabalha na gestão e quem está elaborando um plano tem que ter esses números, tá, gente? Então, lembrem de, em algum momento dentro do plano de marketing, que eu vou mostrar para vocês essas etapas e vou passar um roteiro, item a item. Vai ter o tópico mapeamento da estrutura e vocês têm que saber o que botar ali dentro, tá? Então, vocês vão levar em consideração equipamentos. Tem telefone fixo, tem telefone celular, tem 3, tem 10, tem 20, tem 50, mas vocês precisam ter uma noção. Cada pessoa tem celular? Não, toda a equipe de vendas tem celular. Quantas pessoas tem na equipe de vendas? 50. E aí vocês vão entendendo e vocês vão fazendo o levantamento ali para entender como está a estrutura da empresa e o quanto essa empresa pode crescer a partir de um plano de marketing bem feito. Ok? Posso seguir? Pode. Tá. Se alguém quiser que volte, só falar, tá bem? Bom, depois eu trouxe aqui o assunto público-alvo, tá? Aqui eu vou fazer uma atividade com vocês para que vocês consigam escrever público-alvo, definir, detalhar público-alvo. Então, eu quero que todas vocês, eu vou dar 5 minutos, se não conseguirem terminar, vocês me chamem, mas vocês vão pegar uma folha, tá? E vocês vão pensar uma loja ou um restaurante que tu te considera fiel. O que é o fiel? Fiel não é que eu não compre de outra, tá? Mas eu considero fidelidade a minha primeira opção de compra. Então, se eu vou comprar sapato, qual é a primeira loja que me vem à cabeça, que é onde eu vou? Se eu vou num restaurante com a minha família, qual é a primeira opção que vem na minha cabeça de pizzaria, por exemplo? Um específico, tá? Aí eu vou escrever o nome dessa loja ou desse restaurante. Isso é etapa 1. Depois, eu quero que vocês se descrevam, se detalhem. Vocês têm que escrever como é a tua casa, com quem tu mora, onde tu mora, como que tu é fisicamente, o que tu gosta, qual a tua formação, como que tu te define, o que tu faz em casa, tá? Então vocês vão pensar, eu vou falar de mim, querem que eu exemplifique comigo? Ou não precisa? Pode ser, Sara. Pode ser? Tá. Então eu vou dar como exemplo loja de sapato. A minha primeira opção de compra de sapato é a da Fit. Tá? Não significa que eu não compre outras, mas é a minha primeira opção de compra. Se eu penso em sapato, o primeiro lugar que eu vou acessar é a loja da Dafit dentro do site. Mais especificamente, eu começo a pesquisar pelo site da Dafit no meu celular, tá? Eu vou navegando pelo meu celular, tudo que é momento que eu tenho ali, eu quero comprar um sapato, eu vou lá e eu vou. Então, o nome da minha loja é Dafit e eu vou especificar pelo mobile. Tá bom? Vou me descrever. A minha casa, ela é um duplex em Santa Cruz do Sul. É uma casa super aconchegante, onde tem 3 quartos. Eu moro com o meu marido, minhas 2 filhas e a minha cachorrinha adotada. Eu não estou anotando, tá? Vocês têm que anotar. Eu moro em Santa Cruz do Sul, mais especificamente no bairro Santo Inácio.
Eu sou morena, atualmente cabelo comprido, eu gosto bastante de variar meu comprimento de cabelo. Tenho cabelo liso, falsificadinho, assim, porque ele tem umas ondulações. Sou magra. Já fui mais, mas posso me considerar magra. Sou uma pessoa tamanho M ou G. Vou botar tamanho G. Eu gosto muito, muito de sair com a família, com amigo, com eu sou, como dizia minha mãe, eu sou muito rueira, tá? Mas eu gosto demais de fazer programas com as pessoas que eu gosto. Não é sair com todo mundo, não, eu gosto da família, gosto, então o que eu gosto é de estar com a família, de estar em casa, de estar com amigos. Amo trabalhar. Eu tenho paixão por trabalhar. Sou formada em publicidade, tenho pós em marketing de serviços, estudei em Porto Alegre, estudei em Campinas também. E eu me defino como uma pessoa prática e extremamente emotiva. Muito apaixonada pelas coisas que eu faço. Em casa eu gosto de tomar chimarrão, de ficar com as minhas filhas, de bater papo com meu marido. Eu adoro conversar. Entenderam até aqui? Tá? Então eu fiz etapa 1 e fiz etapa 2, tá, gente? E o que me faz escolher uma loja ou um restaurante? Atendimento e preço. Eu tenho que ser bem atendida, mas eu sempre tenho algum critério de preço conforme o que eu estou conseguindo pagar. Então, vou botar como 2 principais critérios de escolher uma loja ou um restaurante, é preço e atendimento. Ok? Posso liberar o tempo para vocês fazerem? Ficou claro ou vocês têm dúvida? Ficou claro? Então tá, 5 minutos eu vou marcar. Se vocês precisarem de mais, me avisem, tá? Tô aqui.
Oi, pode falar? Da formação ali, no caso, eu Pode colocar colégio, pode colocar o tipo da parte de ensino, né? Que nível que qual a tua formação. ok. Inclusive o curso técnico da Ideal entra também aqui como formação, tá? Tá. Deixa eu aproveitar e fazer Como é que tá? Posso encerrar? Dá para ter um tempinho mais, prof? Claro, sem dúvida. Eu vou botar até 45 aqui, tranquilo, tá? Ok. A Sobre princípio, eu tô qual, pronta. sobre qual assunto terminou a tua apresentação? Oi? Sobre qual assunto a senhora terminou a apresentação antes? Aqui agora no trabalho? Isso. A atividade foi a do público-alvo. Não sei se eu entendi tua pergunta. Não, agora quando a senhora se apresentou, o que que a senhora falou por último? Ah, tá, desculpa. Perdão. Antes de falar da escolha da loja. Ah, tá. Ah, o que que eu faço em casa como último tópico? Acho que foi. Foi, o último é esse, tá? Tá ali Tá. na apresentação. Não sei se tu tá conseguindo ver a projeção. Eu falei sobre escreva como é a sua casa, eu detalhei minha casa, eu falei sobre com quem eu moro, onde eu moro, como eu sou, o que que eu gosto, qual a minha formação, como eu me defino e o que que eu faço em casa. Esse Tá, foi o ok. último tópico, tá? Eu tava com a tua foto aqui, daí eu não tinha visto. Obrigada. Tá, tá bom. Tá,
Sim. Quem for terminando, pode só dizer terminei para eu ir acompanhando aqui. O nome terminei, pode ser? Só para ver como é que estão, que daí eu encerro. Terminei. Paula terminou. Bruna terminou. Kátia terminou. Tá, então vou dar mais uns minutinhos, tá, gurias? Que a metade ainda tá fazendo. Hoje é o dia, hein, Kátia? A Kátia tá só na espera hoje. Né? Depois a gente bate um papo de conteúdo. Quem terminou, se quiser aproveitar para dar uma lida no texto que eu mandei no grupo. Eu mandei um arquivo hoje, no começo da aula. Que eu tinha ficado de mandar na outra aula. O case da caixa de pasta de dente? Exato. Prof, só pra avisar que eu terminei também, tá? Que é, Carol? Carol, isso. Eu vou começar então, tá? Vou voltar aqui para o conteúdo, porque agora a maioria terminou. Eu quero que vocês falem um pouco. Eu vou começar pela Kátia, por favor. Quero que a Kátia fale o que ela escreveu para a gente poder ir fazendo considerações se precisar, tá bem? É bem para praticar mesmo a escrita de público-alvo, tá bom? Então, vou pedir, Kátia, se tu puder falar o teu. Tá. A minha casa é um chalé em Santa Cruz, com 2 quartos. Moro com o meu namorado no bairro Independência. Sou morena, tenho olhos verdes, cabelo ondulado nas pontas e uso roupas tamanho GG. Gosto de sair para jantar com as amigas, fazer as unhas eu mesma e dançar. Frequento aula de dança semanalmente. Sou formada em técnica em administração na Ideal Escola Técnica, onde atualmente também curso técnico em recursos humanos. Desde segunda-feira, trabalho na loja Ering, aqui em Santa Cruz. Adoro comandar equipes e meu cargo desde 2018 é de gerente de loja. Já trabalhei com vestuário, bazar e brinquedos. Quando estou em casa, procuro realizar as tarefas domésticas curtindo uma boa playlist. Amo assistir séries e filmes sozinha. Adoro cozinhar e minha especialidade são bolos recheados. Invento algumas receitas. Só faltou o restaurante, ou acho. A loja que eu escolhi é a loja CJ aqui de Santa Cruz, CJ Dúlios. E um dos pontos que eu escolhi, um dos motivos, é porque a loja que mais se encaixa com o meu perfil de tempo.
eu compro de uma forma de condicional e provo com calma as roupas em casa. Outro ponto que me atrai na loja é o crediário próprio e o pagamento por site. Eu seleciono as parcelas e escolho como eu vou pagar. Mas tu compra pelo site ou tu vai até a loja física? Como é que é? Eu não conheço a loja. É como eu falei ali, eu compro por condicional. Eu recebo as peças, se eu estou no meu trabalho, o motoboy me E entrega uma aí tu sacolada, lança e faz o aí eu pagamento. levo tudo para casa, eu provo, depois o motoboy retira essa sacolada das coisas que eu não fiquei, e aí eles faturam para mim, e aí minhas parcelas estão lá no site. Eu nem preciso ir na loja. Eu seleciono Perfeito. lá e assim que eu. É a forma que eu me adapto. E praticamente eu só compro nessa loja, calçado e roupa. Kátia, eu vou te dar a sugestão de pesquisar sobre experiência digital. É perfeita para ti, tá? É exatamente isso. Tu entrou na tendência mundial de consumo. Uhum. O que é a tendência Digital, é mundial de físico. consumo? É a loja física com a experiência da loja física te levando para o consumo no digital. Tá. Digital se chama isso. Por que eu estou te falando para pesquisar sobre isso? Isso acrescenta bastante para ti, tá? Como conhecimento, porque hoje existe sempre desde que começou a surgir muito a questão digital, jornal nunca mais vai existir o jornal impresso. As pessoas não vão mais em loja porque agora tem a loja, o site e-commerce, né? A venda pelo e-commerce. Então, assim, existe muita resistência ainda, e em Santa Cruz eu vou te confessar que eu acho que essa resistência ainda está maior do que em outras cidades que já estão, mas aqui também já está evoluindo bastante rápido nisso. Isso surgiu a partir da pandemia, né? Que a gente não Eu podia ia entrar nas falar. lojas. Foi ali que eu comecei. Eu precisava de roupa e eu não tinha como ir até a loja, não podia nem entrar porque não era essencial. E ali elas começaram com esse trabalho com o motoboy. E isso eu adaptei lá na loja que eu estava trabalhando também, que era na Super Legal. Ali a gente começou a fazer a entrega de brinquedo assim de tarde, assim, a pessoa estava precisando de um brinquedo, a gente acabava, né, entregando para o motoboy. E ali eu me encaixei em questão de tempo, de horário, eu fazia o mesmo horário da loja, então acabava que não conseguia ir também. Tu não consegue escolher uma roupa e almoçar em uma hora, escolher uma calça, escolher um calçado, não dá certo, né? Então ali foi que eu me adaptei, assim, e gosto bastante. Tu sabe, Kátia, eu gosto de trazer alguns dados para vocês, porque isso ajuda vocês quando vocês precisarem argumentar alguma coisa nas empresas, né, no trabalho. Isso é estratégia, tá? Quando tu traz dado, tu tá trazendo, tu vai ser mais estratégico, a tua visibilidade é diferente. A pandemia fez com que o meio digital evoluísse o que no mínimo, se levaria 5 anos para evoluir. Eles falam em 5 vezes, 5 anos, e aí os estudos vão mostrando. Claro que isso tem variação conforme o mercado. No mercado de ensino foi muito maior essa mudança, porque os professores não existiam a menor possibilidade de dar uma aula digital em colégio. Isso não era nem cogitado muitas vezes ainda, principalmente em séries iniciais, não que substitua, mas hoje tem o recurso, né? Sim. Então existe o recurso de de criar, elaborar uma aula e dar uma aula digital. E teve pessoas que pela primeira vez foram pegar um WhatsApp na mão, celular, né? Mas não foram poucas, né? Então, assim, foram muitas mesmo. E se tornou um canal de relacionamento. O WhatsApp, ferramenta sem volta, já se fala, existe essa expressão, né? Então, o WhatsApp hoje é uma ferramenta sem volta, não existe isso, né? E até então existia variáveis. Eu gosto mais disso, aquilo. Não, agora acabou, é concretizado, porque o WhatsApp se tornou um meio de loja conseguir fazer venda. Em um determinado período, tu passava numa loja, tu viu um cartazinho com o número do WhatsApp, tu estava salvo porque tu tá precisando de um tênis, né? Uma coisa muito dinâmica que começou a acontecer ali. Então, pesquisa sobre digital, tá? Para começar a entender um pouquinho mais, tu vai ver que isso daí abre a mente, assim. Se tu quiser, depois eu te passo um Instagram de um grupo de pessoas de varejo, como tu tá bem na parte de varejo, tuas experiências estão indo para varejo, tem um evento,
maior evento de varejo do mundo. Aí eu vou te passar, me lembra, se eu esquecer, Kátia, eu juro que eu tento anotar aqui tudo que eu fico devendo para vocês, mas eu vou passar daí já anotei. Depois eu te Para peço não também. ter perigo. Tá bom. Porque tem vídeos bem legais, são pessoas que viajam muito e eles falam muito sobre essas tendências, assim, e eu não trabalho em varejo, mas vira e mexe eu fisgo alguma coisa que eles falam. Outra coisa que eles trazem, que eu vou trazer para vocês, daí dentro de conteúdo, tá? Porque tem tudo a ver com o que tu descreveu agora. Eu vou trazer para vocês o conceito de UX, que se chama. É User Experience. Oh, que nome bonito para dizer o quê? A experiência do cliente. O que é? É tu desenhar a experiência do cliente. Quem tem empresa, isso é proprietário de empresa, isso é essencial, assim. E quem trabalha com venda, quem trabalha com marketing, quem trabalha todas, assim, é muito importante pensar nisso. Eu vou trazer esse conceito para vocês dentro de uma aula, tá? Eu acho que isso vai ajudar bastante. Eu amo, assim, amo pensar isso. E eu acho que isso tem a ver com vocês. Tá legal? Kátia, obrigada. Obrigada, Pro. Tá. Eu vou pedir. Carol, tu pode falar agora? Posso sim. Então manda. Tá. Eu escolhi, então, como lojas Renner. Eu compro em várias lojas, mas a Renner sempre foi um local que eu comprei roupa desde que eu era criança. A minha casa é uma casa grande, é num bairro central, que tem um quintal consideravelmente bem grande, que é cheio de árvores, plantas e flores. É uma casa bem espaçosa, porém lotada de brinquedos, porque eu tenho uma sobrinha de 2 anos e meio. É um lugar confortável, com 3 quartos e muita luz natural. Eu moro com meus pais, com a minha irmã e com a minha sobrinha. Eu sou uma pessoa bem alta, eu tenho 1,76, 1,77 de altura, por aí. Eu tenho um cabelo bem longo, loiro e olhos verdes. Eu sou o tipo de magra que usa do MLG. E eu tenho várias sardinhas pelo nariz e embaixo dos olhos. Eu gosto muito de sair com meus amigos e com a minha família também. Gosto muito de ler e de ouvir música. Minha formação é estudante aqui do técnico em marketing. Eu me defino como uma pessoa extrovertida e sincera. Em casa, o que eu faço, eu adoro olhar filmes e séries com meus pais. E brinco muito com a minha cachorra e com a minha sobrinha também. E o que me faz escolher uma loja ou um restaurante é preço e qualidade. Vou só fazer um parênteses. O que é qualidade para ti? Deixa eu ver como é que eu posso definir isso. Na Renner, o que é qualidade para ti na Renner? A qualidade, tipo, algo bom, assim, que eu vejo que tem uma qualidade boa, nesse sentido. Tá. Qualidade é não rasgar. Qualidade é. Eu tô fazendo isso, tá, Carol? Não que esteja errado de jeito nenhum, tá? Tá certíssimo tu falar qualidade. Mas existe uma regra que um grande, que eu amo de paixão, se vocês quiserem seguir Dado Schneider, consultor, e ele é palestrante, ele dá mega palestras, assim. O que ele diz? Qualidade é o mínimo. Quem coloca qualidade dentro dos valores da empresa, por exemplo, como a gente colocou antes, isso é errado. Porque a qualidade tu tem que ter. Acabou. Isso não é diferencial, entende? Então, assim, quando a gente pensa em o que me faz algo diferente, se eu comer uma barata numa pizzaria, nunca mais eu volto porque ela pecou no mínimo que ela tem que ter, que é qualidade. Para mim, qualidade e higiene é um critério. O que mais representa qualidade para mim? Além de higiene, produto bom, que eu goste, que eu sinta o recheio,
né? Pizzas bem recheadas, entende? A qualidade, ela é o básico. Só que o que é o básico? Ele é um básico muito subjetivo para cada pessoa. Então, quando a gente vai detalhar, quando a gente vai descrever um lugar, ou quando a gente vai procurar entrar na essência, na característica, no ponto específico, é interessante a gente conseguir, além de dizer qualidade, mas dizer o que essa qualidade representa para mim. O que é qualidade nessa loja, o que é qualidade nesse restaurante. Entendeu? Pode ser? Sim, entendi, prof. Tá, eu tô fazendo isso porque isso, gente, quando a gente está escrevendo, se vocês forem ver missão, visão, valores, que a gente comentou sobre norteadores estratégicos, muitas vezes isso tem qualidade. Vocês entendem que Ferrari e Fiat têm qualidade? Foram os casos que eu trouxe da outra aula? Sim. As duas têm, né? Se eu for tentar dizer qual tem mais qualidade, o que vocês definem? Qual que vocês entendem tem mais qualidade? Ferrari ou Fiat? Ferrari. Porque tem nome. Então, é assim, é subjetivo. Porque, para mim, qualidade depende do que eu estou buscando. Tá? Fiat, no meu dia a dia, na minha realidade, Fiat tem qualidade. Por quê? Porque o carro roda bem, porque eu sei que ele não vai dar manutenção, porque isso é qualidade. Aí eu entro no detalhe do que está sendo o meu critério de escolha de qualidade, o que me faz entender que aquela marca tem qualidade. Ok? Que daí eu consigo ter diferenciação. Gravem essa palavra, anotem ela desse tamanho. Eu vou fazer um fechamento, talvez, só sobre isso. Que isso é uma das maiores missões do marketing. E não é moleza. É trabalhar pela diferenciação. O que diferencia uma empresa da outra? O que me faz escolher no momento ou outro determinada empresa? Tá? Leoclécio, tu pode falar o teu? Terminou? Posso? Moro numa casa grande, tenho um pátio espaçoso, trabalho na empresa Germani, sou operadora de máquina, moro com meu filho, marido, tenho 2 filhotes de cachorro, a Mel e a Pitoca, moro em Santa Cruz, na Renascença, uma pessoa calma, reservada, mas na minha, gosto de lugares calmos, fico mais pensando na vida, né? Mais na minha mesma, pensando, se refletindo. Sobre algumas coisas que acontecem às vezes na semana, gosto de, às vezes, no fim de semana, ficar pensando, né? O que eu poderia ser, como eu poderia ser, o que eu poderia melhorar, sabe? Ensino. Tenho ensino médio, cursei um curso de informática, fiz um curso no Senac de ilustração 2D, básico, né? Estou cursando esse de marketing da Ideal, estou fazendo design gráfico também lá no Senac. Sou de, assim, gosto de cabelo curto, não gosto de chamar atenção, defino uma pessoa tranquila. Em casa gosto de fazer variedade de comida, assistir filmes, vídeos, séries com meu filho, marido. Faço... A loja seria... Eu gosto da Pompeia, o Mundo Animal para mim também. Eu não vou dizer um só, vou dizer o Mundo Animal também, porque eu gosto de ir com meu filho lá, ele se diverte bastante lá. Então, se ele está se divertindo, eu acho que para mim traz uma confiança no lugar, sabe? Então, para mim, está tudo tranquilo. Legal. O que te faz escolher a Pompeia? O mundo animal, eu entendi que é esse valor sentimental que tu tem de relação com o filho, A né? Pompeia, assim, desde que eu chego lá, assim, sou bem atendida, não tive nenhuma, né, discussão, nenhuma olhada meio torto, sabe? Quando chega numa loja, as pessoas já te olham, tipo, do pé à cabeça, assim, já vão te julgando, né?
Então, assim, eu entrar numa loja, me fazer uma divulgação, assim, de me olhar o pé e a cabeça, tipo assim, ai, será que tu vai ter condições de tu pagar o que tu vai comprar, entende? Eu já não entro de novo. Então, acho que lá para mim tá sendo tranquilo. Desde que eu fui lá, me traz aquela segurança, sabe? De eu chegar lá ser bem atendido. Eu acho que seria isso, prof. Tá ótimo. Eu quero agora. Bom, vamos ouvir. Todas querem falar? Topa falar, Paula? Pode ser? Posso falar? Por favor, manda lá. Bom, a loja que eu escolhi, na verdade, aqui em Venâncio, ela se chama Mundo Real. É uma loja que tem tudo que tu imaginar dentro. Sobre a minha casa. Ela é uma casa de alvenaria, localizada em Venâncio Aires, no bairro União, bem próximo ao centro. Tem pessoas que, inclusive, chamam de centro aqui. É um bairro bem tranquilo. Eu moro com o meu namorado, com 2 gatos, e com a nossa cachorrinha Lola, que agora a gente adotou faz um mês, mais ou menos. Eu sou uma pessoa loira, tenho olhos extremamente azuis claros, que me incomodam bastante, que inclusive vou começar a utilizar óculos agora por causa disso. Sou uma pessoa muitas vezes nervosa, tenho um pavio um pouquinho curto, mas também sou uma pessoa que sempre estou atrás de novidades. Detesto ficar parado e fazer a mesma coisa todos os dias. Amo dias diferentes. Amo chegar na empresa, por exemplo, onde eu trabalho, e ter alguma coisa diferente para mim fazer. Adoro viajar. Adoro ficar incomodando os meus gatos. Tenho uma paixão por isso. Eu curso marketing, então, aqui na Ideal. Fazia farmácia há um tempo atrás. Cursei metade do curso e tranquei. Pretendo voltar um dia. Eu me defino uma pessoa que... Então, como eu comentei antes, que odeia ficar na mesmice, mas que adora coisas diferentes. Eu sou uma pessoa adaptável. Em casa, eu faço toda a parte da minha lojinha, preparo os pedidos, alimento meu site, faço as postagens, tudo sempre na hora que eu estou em casa. E por que eu escolhi o Mundo Real, então, como uma loja aqui de Venâncio? Por ser uma loja que tem tudo, desde alimentação até copos, pratos, coisas para bichinho, para cachorro, enfim. E é uma loja que muitas vezes vende o mesmo produto que outra loja, mas que é bem mais barato, que o custo-benefício é bem mais em conta. E eu sempre vou lá e sempre acho alguma coisa para comprar. Isso aí. Posso definir como critérios, então, preço e variedade. Isso. Sim? Isso. Tá. E é uma loja de departamentos, né? É uma loja que tu tem diferentes tipos de... Tipo uma van, assim. Isso, isso aí. Legal. Só que é uma loja... É, assim, é um xing-ling, digamos assim, que é uma loja barata, mas que tem tudo. E muitas vezes é igual. Ou no mercado, por exemplo, e só que é mais barato. Bruna, eu tô dando uma aceleradinha porque a gente tem 6 minutinhos, eu vou gerar um novo link, aí a gente retoma, tá? Tá bom. Entendi. Agora a Bruna, Tá. lá. Peraí, que travou aqui o negócio. Eu escolhi um restaurante que é Bom Sabor, ele fica aqui perto de casa. A minha casa, eu considero ela grande, tem um tom cinza claro. Eu considero ela bem aconchegante, ela possui 2 vasos amarelos e tem uma palmeira grande bem na frente. Eu moro com meus dindos. A casa fica localizada bem no meio, bem pertinho do centro. Eu sou uma pessoa morena, tenho olhos castanhos bem escuros. Meu cabelo é castanho e eu tenho mechas claras bem nas pontas. Eu também tenho uma pintinha que fica bem aparente na bochecha, que ela é bem grandinha. Um charme. É.
Eu me interesso muito por filmes e livros, principalmente se for de época. Gosto muito de conversar, ainda mais quando possuo intimidade com as pessoas. Eu me considero uma pessoa bem animada, mas muitas vezes não possuo muita paciência e eu também sou muito chorona. E aqui em casa, o que eu faço é ajudar na atividades aqui domésticas, brincar com meus cachorros e passar a maioria do tempo assistindo séries ou com meus lindos ou com meu namorado, entre outros. E o que faz eu escolher esse restaurante, no caso, é o bom atendimento. Porque eu fui uma vez num restaurante aqui perto de casa e, nossa, só no modo como atendeu não deu mais vontade de ir lá. Até era bom a pizza, mas pela cara, pelo modo que falou, sabe? Posso dizer que tu colocou como fatores atendimento e pelo que tu está me falando, acho que localização também, porque os dois exemplos que tu trouxe são perto, né? Tu tem Isso, essa coisa de ser certo, é. pertinho, assim, né? Aham. Isso te ajuda e te dá vontade de ir, tá certo? Entendi Isso certo? mesmo, certo mesmo. Eu vou falar que isso é uma coisa que aqui em Santa Cruz eu tenho valorizado tanto, tanto, tanto essa proximidade. Vocês não fazem ideia, assim. Como eu tô vindo de Porto Alegre isso não era comum, né? Ter opções perto, assim. Eu sempre gostei de fazer coisas a pé, mas lá eu não podia. Então, essa coisa do voltar para casa depois de jantar com a família, passeando às 10h30 da noite, isso aqui está sendo uma glória para mim. Então, quando tu fala de perto, na hora me puxa essa parte mais emotiva na decisão. Como fechamento da atividade, eu vou pedir para vocês perceberem todos os relatos que a gente ouviu, que puxa uma coisa que eu comentei com vocês lá atrás, na primeira aula. Tem sempre fator emotivo relacionado com escolha dos lugares. Não teve uma de vocês que não tenha colocado algum momento de alguma referência que puxa um pouco para o fator de decisão com relação a coração, assim, que tu tenha algum envolvimento, desde atendimento. Então, eu fui bem atendida e a pessoa não me olha de cima a baixo. Eu tenho pavor de entrar em loja e ser olhada de cima a baixo. Não me interessa, eu tô de chinelo. Eu sei que eu tenho dinheiro para pagar o que eu tô me propondo a consumir, ou pelo menos eu quero olhar. Então, vários critérios que trouxeram a questão de poder ir com o filho, de poder ir com o Dindo, de poder. Tu tem o fator emoção junto, o bom atendimento. O bom atendimento é porque a pessoa se sentiu acolhida naquele local, e aí depois vem o fator ou preço, ou localização, alguma coisa mais racional. Mas tu tem, normalmente a gente envolve sim emoção no fator de decisão. Então, lembrem, quando a gente está falando de público-alvo, esse público-alvo tem emoção ali junto. Eu vou gerar um novo link, volto em 1 minutinho, vou passar o novo link para vocês, porque eu quero entrar num detalhe ali que vai ajudar vocês na questão de público-alvo, tá bem? Já volto. Me deem 1 minutinho.
trabalhos de vocês, só fazendo um parênteses, tem nada a ver com o que eu queria falar, mas é que agora eu botei meu óculos na cabeça. Vocês sabem aqui que eu pensei em um produto? Um colírio que corrige grau e que dura o efeito o dia inteiro. Já pensou que, cara, que máximo, eu odeio usar óculos. E também podia ter um colírio que diminui a incidência de luz no olho, porque não precisa de óculos escuros, que é outra coisa que eu não gosto de usar também. Quem é que descreveu que tem um olho bem clarinho? Tu, né, Paula? Imagina um colírio que tu põe e ele diminui a incidência da luz que toca, que ia ser, né? Ai, ia ser maravilhoso. Ai, quando tu põe o óculos, assim, eu passo o dia fazendo isso aqui. Eu tô com óculos aqui, eu tô com óculos aqui, eu tô com óculos nas tetas, tô com tudo que é canto. Ai, mas faz falta esse bicho. Então, eu ia amar ter não precisar de óculos, assim. Mas ter a correção de grau de algum jeito muito prático. Uma gotinha ali um dia de manhã cedo, eu resolver. Eu gosto de viajar nisso, gurias. Não sei se é porque na faculdade, na pós, em tudo que é canto que eu vou fazendo, vamos fazer uma palestra sobre inovação. Pense em um produto. Eu já fiz isso, acho que umas 5 vezes já dentro de cada curso que eu vou fazendo, porque marketing acaba sendo um setor de ter ideias, né? Um setor de pensar coisas diferentes, um setor de inovar, um setor de incomodar. Eu me sinto extremamente incomodativa para quem é muito antiquado, aquelas pessoas que são muito tradicionais, eu incomodo, eu sei que incomoda. Um elefante incomoda muita gente, uma Ana incomoda muito mais. Eu sei. Mas isso é uma expectativa de marketing. Quem estava me perguntando sobre mercado, saber ter um olhar diferente sobre o que está sendo feito e saber em que momento ser mais tradicional. Então, eu preciso fazer o tradicional e pensar em alguma coisa diferente e entender o que eu posso fazer diferente. Eu estava conversando, eu organizei um evento há um tempo atrás, e aí depois do evento eu estava fazendo uma avaliação com o diretor, né, sobre o evento, e aí ele disse assim, não, porque eu já pensei em algumas melhorias para o próximo, meio que achando que eu ia me ofender, porque ele estava pensando em, talvez, eu imaginar que ele estava criticando, né, aí ele disse, não, porque daí a gente vai fazer o próximo no final do ano, etc. Daí eu disse, olha, se no final do ano, raciocinem comigo e vê se vocês não entendem a lógica. Se no final do ano eu fizer um evento para uma equipe extremamente estratégica, que é uma equipe técnica, que o evento era voltado para uma equipe técnica, exatamente igual a 10 meses antes, é porque essa equipe não evoluiu nada. Se a equipe não evoluiu nada, é porque foi uma catástrofe o evento anterior, entende? Porque eles não absorveram nada. Então tem que ser diferente. E as pessoas acabam pegando um modelo e dizem, esse modelo deu certo. O que eu vejo muito, gente, muito. E isso é um pouquinho forte em alemães, assim, que eu tenho convivido um pouco mais. Isso deu certo, vamos replicar. Não, vamos pegar o que deu certo e fazer alguma coisa diferente em cima disso. Então, quem tem negócio, quem está à frente, a Kátia falando as questões da Ering, acelerada, cabeça a milhão, pega uma prática dali, adapta para a realidade atual. A Paula já está pensando em mudar a marca, é isso, não pode parar no tempo. E cada vez mais, a evolução que a gente estava falando sobre a mudança agora no período da pandemia, pesquisem, não sei se todas vocês têm LinkedIn, mas é bem importante ter, tá, gente? Quem não tem LinkedIn, quiser ajuda, me fala, que eu dou algumas dicas essenciais ali, o que tem que ter no LinkedIn. É impressionante a quantidade de empresas que remodelou a marca nesse período agora de pós-pandemia.
Eu tô assim, é muito gritante. Não sei se é porque está aparecendo mais para mim, mas são grandes empresas. A Pepsi está mudando a marca, Fruc mudou a marca, modernizou. Esse movimento minimalista dentro do design está sendo bem forte, tá? Aí, se vocês quiserem que eu traga conceito de minimalismo, alguma coisa, vocês me falem, tá? Que daí entra um pouquinho mais em design, não é tanto a praia, mas é sempre bom tu ter um pouquinho de conceitos, assim, dentro de marketing. Então, se vocês quiserem, me deem um oizinho ali, vocês me avisem, tá? Vou voltar para o conteúdo, vou projetar de novo a apresentação, que isso foi só um parênteses, porque eu fiquei pensativa. Quando a gente fala de público-alvo, tem uma definição que vem antes de detalhar, mas eu precisei passar para vocês o que era, como detalhar um público-alvo, para vocês entenderem o que a gente tem que fazer antes disso. O que é o antes disso? O meu negócio, eu vendo para pessoa física ou eu vendo para uma pessoa jurídica? Quando vende para pessoa física, isso se chama B2B, é Business to Consumer. Então, eu levo o meu negócio direto para o consumidor final, quando eu vou para o consumidor final. Quem compra de mim é um CPF, tá? Então, eu, como CPF, me cadastro, eu, Ana Paula, me cadastro e eu faço a compra no meu CPF. Quando eu sou um negócio voltado para a pessoa jurídica, isso a gente chama no mercado de B2B, é business to business. Então, uma empresa vende para outra empresa. Vou dar um exemplo. A Escola Ideal, ela vende para a Leoclécia direto, ok? Então, a Leoclécia foi lá, contratou o curso para ela. Isso é o quê? Pessoa física, B2C, tá? Quando a Ideal bate na porta da Germânia Alimentos e vende um curso para 5 funcionários da Germânia Alimentos, ela está fazendo uma venda B2B. Tá? Então, às vezes, a mesma empresa vende das duas formas, para o consumidor e para a empresa. Isso acontece. Existem muitas empresas que vendem apenas para empresas. Eu trabalho numa empresa que vende apenas para empresa. Ela não pode vender para pessoa física, dentro da especificação do detalhamento dela, jurídico, ela não pode vender para pessoa física. Quando ela vai vender para pessoa física, ela precisa ter uma loja para fazer a venda, porque é um outro processo sanitário, são outras regras e outras exigências. Ok? Vocês entenderam isso? Por que eu estou trazendo isso dentro de público-alvo? Porque quando eu vendo para a pessoa jurídica, eu preciso descrever detalhadamente qual é a empresa que compra de mim. Aí, ao invés de eu detalhar uma pessoa, eu vou detalhar dentro de público-alvo quais são as empresas que compram de mim. Vocês colocaram alguns exemplos dentro da criação de produto que vocês fizeram. Várias colocaram venda do produto para um negócio. Então, eu estou vendendo o meu produto, eu sou uma empresa que fabrica, sou uma fábrica de um produto. Essa fábrica vai vender para um supermercado. Ela está vendendo para quem? Ela é uma venda o quê, gente? Se eu fabrico um produto e estou vendendo para um mercado, para um supermercado, para quem que eu estou vendendo? Para uma outra empresa. Então, é qual dos dois? É B2C ou B2B? É B2B? Então, quase assim, vários de vocês colocaram dentro das especificações de produtos, vocês colocaram venda para empresa.
Quando eu vou detalhar um público-alvo, eu preciso detalhar a empresa que vai comprar. Porque o que acontece? Se num plano de marketing eu errar e eu não detalhar o tipo de empresa para quem eu vou vender, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer divulgação, eu vou criar peças, eu vou criar materiais que não vão ser adequados para aquela empresa que está comprando. Então, eu preciso ter um catálogo de produtos, eu preciso ter um encarte, eu preciso ter materiais que mostrem os fabricantes que eu vendo. Então, eu preciso me mostrar para a empresa e não para uma pessoa física, só para uma pessoa física, no caso. Entenderam a diferença? Então, eu preciso detalhar para qual mercado, para que tipo de nicho, que segmento do mercado vai consumir o produto que eu estou comercializando, tá? Então, quando a gente fala de público-alvo, a gente precisa descrever pessoa física, a gente ensaiou antes. Pessoa jurídica, pega aqueles itens que a gente colocou ali e descreve dentro do perfil da empresa. Muitos de vocês também colocaram que é esse tipo de pessoa e esse tipo de empresa. Esse tipo de pessoa, esse tipo de empresa. Esse tipo de pessoa, esse tipo de empresa. O que acontece no público-alvo? Tá? Se não estiver ficando claro, por favor, vocês me falem, porque isso é bem importante. Vocês têm que entender. Eu criei... eu vou dar o exemplo do meu colírio, tá? Que eu estava falando. Eu criei o colírio que substitui óculos, tá? Porque ele corrige grau. Eu vou pensar o meu produto e as características dele para a Ana, para a Paula, para o Emerson, para a Amanda. Estou falando o nome de pessoas, ok? Tá. Mas eu vou precisar vendê-lo. As minhas comunicações vão precisar ser direcionadas para a farmácia. Entende? Eu vou ter um intermediador nessa história. Por que isso é tão importante? Quando eu falei para vocês em 4Ps e 8Ps, vocês lembram que tem o item preço? Todo mundo lembra dos 4Ps, 8Ps que tem o item preço? Aham, sim. Tá. Se eu estou definindo um preço onde eu vou precisar passar por uma farmácia no meio do caminho, até chegar na Ana, o meu preço é para a farmácia, o meu preço não é para a Ana. Quem vai dizer o preço para a Ana é a farmácia, não sou eu. O meu preço, quando eu estou no tópico, no item preço, eu vou definir meu preço para a farmácia. E essa farmácia vai ter que ser competitiva para fazer chegar na Ana. Entenderam a diferença, gurias? Então, quando eu estou falando de pessoa, quando eu estou falando de um negócio, eu preciso entender que eu estou falando primeiro para quem eu vou vender diretamente. Qual é esse mediador que vai receber o meu produto? Tá? Vou seguir. Se tiverem dúvida, me chamem, tá bom? Mas aí a gente vai para a rede social. Quando eu estou falando de marketing hoje, é impossível eu não pensar em meio digital. Tá? Então, assim, eu preciso adequar, eu preciso considerar dentro de um plano de marketing, eu tenho que considerar a questão digital. Ok. Para quem eu vou voltar a minha comunicação? Se eu sou uma empresa que vende para a empresa, eu vou organizar minha comunicação, eu vou precisar contemplar a empresa. Ok. Mas dentro da empresa, quem é que compra o meu produto? Dentro da empresa. Então, se eu vendo um produto
que é B2B, eu preciso chegar num ser humano. E aí a rede social veio para mostrar que todo mundo é gente, inclusive dentro das empresas. Isso ficou muito claro, muito estampado, muito nítido, que eu preciso me comunicar com aquele ser humano que vai comprar. E aí a gente volta para a definição, por isso que eu fiz questão de vocês descreverem público-alvo a partir de vocês, a partir de referências seres humanos, referências pessoas físicas, tá? Aqui eu coloquei um nome que é fundamental quando a gente está falando de plano de marketing, de campanha, de venda, de campanha, qualquer relação que eu faça com rede social, a gente vai chamar de persona. Vocês vão ouvir muito isso na vida de vocês, quem tiver um mínimo de experiência em marketing, que continuar trabalhando e tiver função dentro do marketing, vai ouvir muito da questão persona. Persona, eu personifico, eu torno um ser humano alguém que vai decidir pela compra do meu produto. Eu vou dar o exemplo da box distribuidora que eu trabalhava, tá? Vamos lá. Na box distribuidor, ela era... Eu vou voltar. Na box distribuidor, era uma empresa, ela é uma empresa que vende para ferragens. Então, ela é uma distribuidora de materiais de construção e itens para construção, tá? Exceto materiais pesados. Então, ela é B2B, ok? Quando eu vou procurar, quando eu fiz plano de marketing para box distribuidor, o que eu precisei fazer? Um levantamento sobre qual era, vamos voltar aqui para o público-alvo, quais eram as características das empresas que compravam da box, ok? Então, essa empresa, ela compra de determinada forma. Qual é o perfil de compra? Para a escola ideal, isso é muito importante, porque assim como ela tem uma comunicação voltada, ela precisa ter uma comunicação voltada para conversar com vocês, com a pessoa que comprou diretamente, ela tem a parte in company, ela tem a venda para empresas. E ela precisa adequar essa comunicação, e aí são 2 planos, são 2 estratégias, são 2 maneiras de se comunicar. Dentro do mesmo plano de marketing, eu vou ter 2 linguagens, tá? E aí eu vou entrar em todo o detalhamento do público-alvo. Chegando na definição da persona, quando eu vou elaborar uma campanha. Se eu vou fazer um anúncio dentro do Instagram, acho que eu vou usar a Kátia como exemplo, porque a Kátia tem a questão da Ering agora, né, Kátia? Então, como tu vai fazer? Digamos que tu vai elaborar um plano para rede social da Ering. Tu precisa divulgar a Ering, ok? Provavelmente não seja o caso, porque tu vai receber várias campanhas já prontas. Mas se tu quiser adequar, usar a tua rede social como um meio de comunicação do que tu tá promovendo dentro da Ering, de produtos, de promoções, de campanhas, etc. Então, digamos que a Kátia vai aproveitar a rede social dela, pessoal, para buscar clientes. O que é realidade nesse caso? A Kátia quer estreitar vínculo e relacionamento com os clientes dela dentro da loja da Ering. Então, ela vai procurar quem? Ela vai procurar as pessoas que estão comprando dela. Quando a gente vai escrever uma persona, tu pega aquele que é o teu melhor cliente. Melhor cliente. O que é o melhor cliente? É aquele que compra 5 mil no mês e nunca mais volta na Ering, ou é aquela que está lá todo mês comprando R$100? Para ti, Kátia, o que é melhor? Eu acho que é aquela que tá lá todo dia, porque eu tenho a oportunidade de estar mostrando as novidades para ela, né? Ela é uma cliente fiel, vai rodando, vai trocando coleção, ela vai estar sempre lá. Nem que seja de 100 em 100, né? Então, tu vai ter continuidade e frequência com ela, tá? Um cliente que compra uma vez e nunca mais indica, e nunca mais fala, e nunca mais...
tu nem sabe se essa pessoa teve uma boa experiência, talvez tenha furado metade das roupas que comprou e nunca mais quer pisar na Hering, e tu não sabe, e tu tá definindo quem é essa pessoa como persona. Então, a persona, tu tem que puxar pinça, de preferência um cliente, mas dificilmente vai ser só uma persona que tu vai detalhar. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha eu tenho um valor de R$200 para fazer de anúncio dentro do Instagram, tá? Um exemplo bem claro mesmo, que é bem real, tá? Eu tenho R$100 para fazer uma campanha dentro do Instagram e do Face. Como que eu vou dividir, para quem eu vou direcionar esse meu anúncio? Esse anúncio. Eu vou pegar e vou definir uma persona só, eu vou definir pelo menos 2. O ideal é tu definir pelo menos 2, dependendo do teu produto, claro, tá? Mas, digamos, testa 2 tipos de perfis dentro 2 tipos de personas. Tu define essas personas e tu vai alocando 50 aqui, 50 ali, 40 aqui, 30 ali, e aí tu vai medindo qual que trouxe mais resultado e quem realmente veio para tua loja. Tá? Então, quando vai definir uma persona, a Kátia vai ter dificuldade de definir uma só, porque ela não tem só linha masculina ou só linha feminina, ela tem os dois. Então, pelo menos um homem e uma mulher ela vai definir. Aí eu vou pegar, como homem, eu vou pegar o Ricardo. O Ricardo tem quantos anos? O Ricardo, ele tem 45 anos. O que ele pensa, o que ele sente? O Ricardo é um cara que entra na loja e ele chaveca a Kátia toda vez que ele entra na loja. Ele é metido a galanteador, assim. O que ele sente? Ele se sente poderoso e galã. O que ele ouve? Quando ele entra lá, normalmente ele tá com um fonezinho ali, ele já me mostrou que ele gosta de rock. O que ele vê? Ele já falou comigo sobre série no Netflix e ele gosta daquelas bem cheias de zumbi. O que ele fala e o que ele faz? O Ricardo, gente, ele fala gíria, ele se acha malandro, ele anda de moto, o sonho dele é ter uma Harley, mas ele ainda não conseguiu comprar. Quais são as dores do Ricardo? Ele tem uma baita, ele já toda hora, toda vez que ele pisa lá na loja, ele fala alguma coisa de problema com o filho dele. O que ele precisa? Quais são as necessidades do Ricardo? O Ricardo, cara, como ele é carente. Toda vez que ele pisa lá na loja, ele compra no mínimo R$500 por mês lá dentro em coisas para ele. Já aproveita e compra alguma coisinha para o filho, já compra uma coisinha para a mulher. Mas a necessidade dele é porque ele é muito carente. E aí eu vou lá e vou conversando com ele. Por que eu tô falando isso tudo, gente? Porque na persona, esse mapinha que eu botei aqui para vocês, todos esses itens vocês vão ter que definir quando vocês estiverem fazendo uma campanha dentro de Ads. Vocês vão usar essas informações. Então, além de usar as informações de público-alvo de pessoa física, que eu já coloquei lá em cima, muito daquilo que vocês trouxeram quando vocês estavam detalhando a questão da casa, vocês já foram trazendo informações ali que vocês vão usar depois para a persona. Entenderam, gente? Sim. Sim, senhora, deu para entender. Tá. Eu não sei se alguém aqui já fez anúncio em rede social para ver o quanto isso aqui é útil. Alguém já fez? Talvez a Paula, não sei, Paula, se você já fez ads? Sim, já fiz várias vezes. Então, dentro de ads, tu tem ali comportamentos, tu tem que definir uma região, tu tem que definir interesses. Então, tudo isso que eu estou trazendo são ferramentas porque o plano de marketing tem que ter essas informações. Vocês têm que ter isso desenhado para não ter surpresa. E vocês vão ter que revisitar esse conteúdo de tempo em tempo. Eu vou trazer para vocês uma ferramenta chamada PDCA, que vai explicar para vocês a importância disso que eu estou falando, de ir voltando dentro do conteúdo e vocês fazendo revisões. Tá bem? Fui muito rápida? Ficou claro para vocês? Não foi rápido, não, ficou claro sim. Tá, gurias, eu vou dizer para vocês que isso que eu trouxe para vocês hoje, falando de público-alvo e depois entrando em persona, gente, isso é vocês dominando, vocês sabendo escrever público-alvo
E vocês sabendo escrever persona, vocês não têm noção do quanto vocês já estão se diferenciando. Mas assim, ó, anos-luz de grande parte do mercado. Eu falo por experiência de quem já contratou muitas pessoas, de quem trabalha com diferentes pessoas extremamente experientes, e as pessoas erram feio e não conseguem definir isso. Tá? Então, realmente usem isso, pratiquem isso. Não só agora para o plano que a gente vai elaborar, mas usem isso dentro da rotina de vocês, que vocês vão ver que isso aqui vocês vão pegando cancha e vocês vão ter um poderzinho ali dentro uma carta na manga, assim, porque isso é diferencial competitivo de profissional no mercado, tá bem? Agora, eu vou retomar com vocês um tópico do trabalho. Eu vou pedir para vocês. Todo mundo pode ficar 5 minutinhos a mais por conta do atraso no começo? Pode sim. Pra mim, tudo bem. Então, tá bom. Eu vou falar para vocês o que eu vou retomar, porque teve 100% dos trabalhos eu precisei fazer alguma consideração em cima disso. Então, eu resolvi retomar a questão do texto do tópico, desculpa. Texto vem depois. Mas a questão do tópico oportunidades, tá? O tópico oportunidades, gente, ele tem uma questão. Lembre que a gente, quando está falando de oportunidades, a gente está falando da matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, tá? Quando a gente está falando de pontos fortes e pontos fracos, a gente está falando da própria empresa. A gente está falando do próprio produto. Então, se eu estou vendendo a cuia, eu vou falar pontos fortes, pontos fracos da minha cuia, tá? E da empresa que fabrica esta cuia, que sou eu. Então, essa empresa fabrica a cuia, eu vou falar sobre pontos fortes e pontos fracos da minha fábrica de cuia e da cuia. Enquanto eu estou falando da minha empresa, da minha fábrica, e enquanto eu estou falando da minha cuia, especificamente, eu estou falando de pontos fortes e pontos fracos. Tudo que se refere a meu produto ou a minha empresa que eu estou usando no meu plano, eu estou falando de ponto forte ou de ponto fraco. Eu entro em oportunidades e ameaças quando eu falo externamente. O que é o externamente? Concorrente, variação de preço de dólar, porque pode interferir no valor da minha cuia. Se eu estiver trabalhando com exportação da cuia. Crise, as pessoas estão comprando menos ou mais porque elas estão com menos poder aquisitivo. O ser humano no mercado, em geral, tá, está consumindo menos. Eu estou falando de uma questão, uma ameaça externa, tá? A minha cuia, ela tem um preço menor do que o do meu principal concorrente. O preço do meu concorrente é uma oportunidade para mim, porque o meu concorrente é caro. Se o meu concorrente é caro, eu tenho que dizer na minha oportunidade, concorrente trabalha com preço superior. O meu ponto forte, o meu preço é mais competitivo que o do meu principal concorrente. Aí eu estou falando de ponto forte. Vocês entenderam a diferença do que eu estou falando? Sim, deu pra entender. Quando eu estou falando do concorrente, da característica do concorrente, eu estou falando de uma oportunidade ou de uma ameaça. Quando eu estou falando do meu produto, eu estou falando de um ponto forte ou de um ponto fraco. Tá? Então, assim,
ponto forte não é... Opa, perdão. Oportunidade não são as características do meu produto. Oportunidades são características do concorrente ou do mercado que eu vou usar a meu favor. Tá bom? E aí eu vou deixar... de novo para a gente anotar. Pode, claro. Oportunidades são características do meu concorrente ou do mercado, tá? Que eu vou usar a meu favor. Isso é oportunidade. Então, eu pego um problema ou uma diferença entre o meu e o do concorrente e eu identifico. O do concorrente é pior em determinada coisa por essa característica. Isso é uma oportunidade. O meu concorrente trabalha com determinada coisa pior do que a minha. Eu vou tentar exemplificar para vocês algumas frases e aqui eu vou deixar a atividade para vocês. Vocês vão trazer para a próxima aula. A gente vai começar a aula. Cada uma de vocês vai escrever 5 oportunidades. Tá? Eu posso mandar ali no grupo. 5 frases relacionadas à oportunidade, seja do que for, gente. Pode ser do produto que vocês criaram, pode ser da empresa que vocês trabalham, pode ser de qualquer outra empresa que vocês queiram escrever. Não tem problema nenhum. Vocês podem fazer, inclusive, sobre a empresa que a gente fez a atividade hoje que vocês trouxeram. Então, oportunidades. Exemplo, a Leoclécia vai escrever oportunidades, se ela quiser, sobre o mundo animal. Tá? O que é uma oportunidade do mundo animal? Oportunidade, tá? As lojas físicas dos principais restaurantes de X em Santa Cruz do Sul têm sedes feias. Não investem na infraestrutura, para não dizer feio, tá? Então, não tem a infraestrutura como um ponto de diferenciação. E isso é uma oportunidade. Por quê? Porque a companhia do lanche, que é quase é uma quadra depois, ela traz mesinhas na rua. O principal para eles não é a estrutura física, eles não investem na estrutura física. Inquestionável quanto o mundo animal investe mais em estrutura física do que os principais concorrentes de X da região. Quando eu vou no mundo animal, eu estou procurando uma experiência. Então, o que eu posso trazer? Ponto forte. O principal fator do mundo animal é a experiência temática. Isso é um ponto forte. Eu não estou falando de oportunidade, eu estou falando de oportunidade quando eu estou falando de outra coisa, um fator externo do mundo animal. Entenderam? Sim, agora dá para entender. Tá. Eu não sei se eu passei rápido no conteúdo, e, gente, assim, ó, entendam, isso que eu tô fazendo para vocês terem ideia, eu participei de um encontro com um baita laboratório nacional. Eu não tô falando, assim, de empresa pequena, tá? Eu tô falando gigantesca empresa. E quando a pessoa foi descrever a oportunidade, ela se perdeu nessa questão do ser externo. E o meu diretor, na hora, ele disse assim, lembrando que a oportunidade é fator externo. Tava eu e ele, eu acho que com gastrite já, tentando buscar assim, a questão dos textos. E essas frases, gente, é bem importante separar. Ponto forte, eu estou focando no que é a minha empresa. Oportunidade, eu estou focando no que é externo. Que eu vou poder usar a meu favor. Tá bom? Tá bom, uhum. Então tá, vocês por favor, então, 5 frases. Pode ser bem solta, tá, gente? Anotem no papel e vocês vão falar durante a gente vai abrir a aula com vocês falando sobre 5 oportunidades. Só que vocês vão ter que dizer de quem, né? Então, vocês estão falando de qual empresa
e aí vocês vão dizer quais são as 5 oportunidades que vocês trouxeram. Vocês querem que eu vou escrever ali no WhatsApp, porque tem gente que não está na aula hoje, tá bem? Boa noite para todas, que eu estendi o horário, estou preocupada, tá bom? Boa janta, boa semana. Espero que eu não tenha tonteado vocês. Só um pouquinho. E que tenha sido útil. Beijo, gente. Obrigada, tá? Boa noite. Muito obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite.